Prepare-se para o exame da OAB com os melhores conteúdos e eventos gratuitos. Participe da análise de editais, aulões ao vivo, revisão de véspera e acompanhe bate-papos que vão te ajudar a conquistar a aprovação. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vamos passar para a disciplina de Direito Eleitoral. Trago aqui também algumas questõezinhas para a gente trabalhar aqui o conteúdo. Em Direito Eleitoral, a banca tem cobrado duas questõezinhas ali, que são as questões de número 19 e 20, e normalmente ela faz assim, uma questão específica de direito material e uma outra questão explorando a parte de direito processual eleitoral, principalmente a parte das ações judiciais eleitorais, tá? E aí eu vou trazer aqui para você questões sobre isso, para você ver quais tópicos, quais assuntos que estão aparecendo aí com relativa frequência, perfeito? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Começando aqui com essa questão que diz assim, no curso de campanha eleitoral, João, candidato ao cargo de prefeito municipal, doou 3 sacos de cimento a Pedro, sob o compromisso de que este nele votaria. Ao tomar conhecimento dos fatos, Ana, candidata ao mesmo cargo, procurou você como advogado e solicitou que fosse ajuizada a ação cabível, de modo que o registro ou diploma de João fosse cassado. Assinale a opção que indica corretamente a ação cabível. E aí aqui a questão vai aparecer 4 ações diferentes. Nós temos a ação de impugnação de registro, que é chamada de AIRC, tá? Ela está prevista na Lei Complementar 64 de 90, lá no seu artigo 3º, e essa ação é para o caso de registro de candidatura. O candidato solicitou o registro de candidatura e aí o outro candidato, ou partido político, ou Ministério Público, percebeu que esse candidato não possui as condições de elegibilidade, beleza? Por exemplo, digamos que esse candidato tenha sido condenado numa ação ali e condenado por um órgão judicial eleitoral, então ele está inelegível. Veja, nesse caso, o que nós podemos fazer? Impugnar o registro de candidatura. Não é o caso aqui, porque já existe o registro de candidatura, já está em campanha eleitoral. O que o cara fez aqui foi fazer doação de saco de cimento, ou seja, ele está fazendo aqui aquela velha compra de votos, tá? Ou seja, tentando obter voto por meio justamente desse expediente. Dando sequência, a nossa segunda ação, ela sim, recurso contra a expedição de diploma, que pode ser ajuizado até 3 dias após a diplomação. Aqui nós estamos diante do RCED. Esse recurso contra a expedição de diploma está previsto no Código Eleitoral de 1965, lá no artigo 262. Essa ação aqui, ela é assim. Imagina que o candidato ele fez o pedido de registro de candidatura e ninguém fez ali a impugnação do registro de candidatura sobre ele. Por exemplo, imagina que eu sou irmão do governador do estado e me candidatei a vereador em uma cidade que fica localizada no mesmo estado em que meu irmão é governador. O que acontece? Eu, na condição de irmão do governador, eu estou inelegível, inelegibilidade reflexa, prevista na Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 7º. Eu poderia me candidatar? Não, eu estou inelegível para qualquer cargo eletivo dentro daquele estado, porque o meu irmão é governador. Mas ninguém percebeu isso. Imagine que era uma relação conturbada, ficou escondido, ninguém percebeu isso. Então, ninguém foi lá, nem o Ministério Público, nem partido político, nem candidato, nem a própria Justiça Eleitoral impugnou a minha candidatura. Então, a minha candidatura foi tudo certinho, tudo belezinha. Fiz ali a campanha eleitoral e aí, de repente, alguém percebeu, ou o partido político, ou o Ministério Público, falou, opa, para aí, o Odaí, ele, na verdade, é inelegível. Mas a eleição já aconteceu. Eu já estou prestes a ser diplomado, inclusive. É possível, então, nesse caso,
a gente conseguir, de alguma forma, impugnar essa candidatura? Veja só, a impugnação da candidatura não tem mais jeito, mas é possível aqui a gente cassar o mandato do Odair. Tem aqui essa ação com nome de recurso, que é esquisito, mas ela é uma ação originária, tá? Que o nome dela é recurso contra a expedição de diploma. Ela vai ser para os casos de inelegibilidade superveniente, ou seja, aquela situação de inelegibilidade que surgiu após o registro de candidatura, ou no caso de inelegibilidade constitucional. O exemplo que eu dei é de uma inelegibilidade constitucional. Não é o caso aqui também, porque nós não estamos falando de inelegibilidade superveniente, tampouco de inelegibilidade constitucional. Nós estamos falando de compra de votos, de corrupção eleitoral. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso assunto. Perfeito? Alguém falou, estou só escutando, são duas cadeiras que não entendo. Eu não entendi a observação do Gabriel. Não entendi, mas vamos lá. Dando sequência. Essa ação aqui é ação penal por ato de corrupção eleitoral que pode ser ajuizada até o fluir do prazo prescricional. Essa aqui, ó, está prevista no Código Eleitoral, lá no artigo 65, perdão, no artigo 299. Do que se trata aqui? É o seguinte, quando você oferece o saco de cimento para alguém, a armação de óculos, dentadura, não sei o que mais nas campanhas eleitorais, isso é compra de votos, tá? Trata-se do crime de corrupção eleitoral previsto no artigo 299 lá do Código Eleitoral. Quando nós estamos falando de crime eleitoral, as penas que estão previstas lá no Código Eleitoral são penas de privação de liberdade e multa em caráter penal, assim como você tem, por exemplo, lá no âmbito do direito penal. Então, a condenação de alguém por crime eleitoral vai implicar numa pena de privação de liberdade, ou de detenção ou de reclusão. No caso de corrupção eleitoral, a pena é de reclusão, de 1 a 4 anos de reclusão. Beleza? O que acontece é que a Ana, ao contratar o advogado, ela não está pedindo que o João seja condenado à privação de liberdade. O que ela quer é a cassação do registro de candidatura ou do diploma dele. Então não pode ser essa ação aqui, vai ser uma outra ação, que é uma ação por captação ilícita de sufrágio, que está prevista na Lei das Inelegibilidades, Lei 9.504 de 97, lá no artigo 41A. Beleza? E aí, nesse caso, é a representação por captação ilícita de sufrágio, que pode ser ajuizada até a data da diplomação, tá? ACIS, né? Ou seja, ação por captação ilícita de sufrágio, letra D, é o nosso gabarito. Beleza? Então, olha que interessante. A FGV, ela traz o tema que, nesse caso, ele pode vir ser combatido por duas ações diferentes. Mas como o enunciado da questão está dizendo o que especificamente o proponente da ação está desejando, então já faz a vinculação específica àquele tipo de ação, que nesse caso é a ação por captação ilícita de sufrágio. Então, quando eu faço uma doação indevida como essa, eu estou fazendo o quê? Praticando o ato de corrupção eleitoral, a compra de votos. É uma corrupção eleitoral, é uma captação ilícita de sufrágio. Então, cabem as duas ações? Sim, inclusive elas podem correr simultaneamente? Sim, por quê? Porque uma está na esfera penal, a outra está na esfera civil eleitoral. Então, não há que se falar em bis e idem aqui, porque nós estamos no âmbito da chamada independência das instâncias, né? Elas estão separadas ali. E aí uma está querendo o quê? A ação penal, pena de reclusão. A outra está querendo o quê? A cassação do diploma. Por isso que elas são diferentes. Beleza? Tranquilo?
Vamos voltar aqui, ainda dá tempo de pelo menos mais uma questãozinha. O Gabriel está dizendo que as disciplinas são difíceis, né, que ele não entende. Realmente, né, foge um pouquinho aí do comum, né? Essa questãozinha aqui diz assim: João, candidato ao cargo eletivo de prefeito municipal, logrou ser eleito. No entanto, por ser muito desorganizado, professor daí, extremamente desorganizado, não conseguiu localizar os documentos necessários para a prestação de contas, o que resultou na não prestação dessas contas. Sobre as consequências da não prestação de contas, assinale a afirmativa correta. Letra A, impossibilidade de ser diplomado. Exatamente isso, conforme previsão no artigo 29 do parágrafo 2º da Lei das Eleições. Aqui é o seguinte, aqui é bem simples, olha só. Necessariamente, você precisa prestar contas. Se, eventualmente, tiver com os documentos ali bagunçados e tudo mais, faz a prestação de contas, vai haver ali no julgamento da Justiça Eleitoral dessas contas, ela vai julgar essas contas e não vai aprovar, tudo bem, mas vai abrir o prazo para que você possa apresentar ali o seu recurso. E nesse campo ali, nesse período, se ocorrer a diplomação, você pode ser diplomado, porque não tem problema você ser diplomado com uma ação em curso. O que não pode é ter deixado de prestar contas. Prestar contas é obrigatório. Vamos fechar aqui, última questãozinha. Joana, deputada estadual no estado Alfa, vinha recebendo inúmeras críticas de alguns correligionários do seu partido político. Apesar do amplo apoio popular que recebia, para sua surpresa, não foi escolhida na convenção partidária para concorrer à reeleição ao cargo de deputada estadual. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra C. Os partidos políticos têm autonomia para a escolha dos seus candidatos, observados os balizamentos legais. Perfeito, eles podem fazer essa escolha. E aí nós temos aqui o seguinte: o parágrafo 8º do artigo, o parágrafo 1º do artigo 8º lá da Lei das Eleições estabelece que o detentor de mandato eletivo, como vereador, deputado, ele teria direito à candidatura nata, independentemente da escolha ou não do partido político. Acontece que esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por violar a autonomia dos partidos políticos, beleza? E aí, nesse caso, foi justamente esse conhecimento que a banca explorou aqui. Não existe no Brasil candidatura nata e não existe no Brasil candidatura avulsa. Todas as candidaturas precisam estar vinculadas a um partido político e é o partido político quem escolhe quem será candidato. Beleza?